bem-vindos a mais um podcast. Hoje comigo a gente tem a Maia, Oi? a Fernanda e o Diego para contar um Olá. pouquinho da história da Maia, de como foi o diagnóstico dela, como foi para vocês como cuidadores. Então, a Maia foi diagnosticada com 6 meses de vida, porque eu estava bem preocupada que desde pequenininha ela sempre tinha muitas lesões, principalmente na área do pescoço, das dobrinhas. E na época todo mundo falava que era brotoeja. E aí eu passava a pasta d'água, passava o que me indicavam e não melhorava. E aí eu cheguei, como nós tínhamos plano de saúde, eu falei pro Diego, Di, vamos na clínica e já vou direto pro alergista para verificar o que que é. E chegando, a profissional que nos atendeu é muito grosseira, bem, nada simpática, simplesmente falou, isso daí é dermatite atópica, sua filha vai ter lesões pro resto da vida e vocês têm que conviver com isso. Nossa, Nós, pais Foi de bem, primeira... bem direta. gente, Nós, pais de primeira viagem, a gente ficou apavorado. Eu saí de lá chorando, Até porque a gente não porque conhecia, né, amor? nunca O que é. tínhamos ouvido falar em dermatite atópica. E ali começava a nossa saga de entender o que que é a doença, o que que causa, né, quais são os gatilhos. E aí foram alguns anos até a gente começar a entender como é que funcionava, o que que piorava ou não. vocês foram direto para outro médico já? A gente pegou um segundo diagnóstico para verificar. Aí na época a gente estava trocando de pediatra. Ao longo do tempo a gente fez algumas trocas, né? E A aí gente essa. foi atrás de uma segunda, terceira, assim, opinião, porque É como a importante. gente não tinha muito conhecimento e até os nossos pais e conhecidos mais próximos não conseguiam orientar, porque também Ninguém conhecia a não conhecia. doença. Pensa, pai de primeira viagem, a gente, né, com um bebê de 6 meses, tentando se adaptar como pais, tentando trazer um conforto para ela, aprender a conviver com o bebê em casa e com um diagnóstico desse, assim, né? É, Então foi são bem duas complicado. coisas, Muito, duas muito. coisas de primeira para vocês conseguirem aprender. E uma das pediatras, logo no início, assim que a gente teve o diagnóstico dela, ela falou, não, eu também tenho dermatite atópica. É assim, é hidratação, é cuidado. E aí ela meio que explicou um pouco de como era a vida dela adulta e eu fiquei um pouco mais tranquila. Tranquilizou bastante. Foi um pouco mais tranquilo. Só que não foi tão tranquilo depois, porque a Maia vivia com lesões. A dermatite dela era considerada de leve a moderada. Leve porque na pele ela só tinha lesões básicas, como nas dobrinhas, no pescoço. Isso Não bebê eram, ainda. desde pequena, assim, não eram feridas, assim. E foi considerada moderada porque desde pequena, desde bebê, ela nunca dormiu bem. Então ela acordava de 2 a 3 vezes na madrugada chorando, pedindo pra gente coçar ela. Então assim, foi assim, até os 6 anos de vida dela foi bem cansativo nesse sentido, porque era trabalho, era tudo, era vida escolar, então ela estava sempre cansada, principalmente na parte da manhã, e acordava de mau humor, porque ela não dormia bem. Não dormia bem, né? Ela se coçava, a gente escutava do nosso quarto. Era. Depois que a gente fez a transição dela pro bercinho, quarto pro quarto dela. dela, a gente escutava do nosso quarto, a gente acordava com ela coçando aquela E pele era um seca, sabe? barulho assim muito alto, muito alto. A gente acabava dormindo, indo pro quarto dela, ficando no bercinho, coçando ela, e acabava dormindo ali, porque ela não acordava só uma vez, era inúmeras várias. vezes. Então, ela nunca teve, assim, até os 6 anos de idade, realmente, ela nunca teve uma qualidade de sono, né? E a gente também não, porque a gente acordava sempre, a gente revezava sempre Preocupadas, né? Lógico. Muito. Exatamente, E aí, nessa época que ela começou a crescer, enfim, ir pra escolinha, tudo, vocês estavam com algum médico fixo ou ainda estavam nisso de procurar médicos diferentes? Não, tudo? nós estávamos, já estava com médico, mas sabe o que que é até hoje? Nós nunca encontramos um médico que fosse Pra ficar. perfeito para ficar. Aham. Porque assim, ó, o que a gente percebeu ao longo do tempo, que parecia que a gente sabia mais que o médico. Então, essa era a sensação que Na eu questão da tinha. dermatite, sim, Entendeu? Então, assim, tava sempre trocando. E aí, com a Porque pandemia... faltava algo e você falava, ele não sabe, então eu preciso procurar alguém que sabe. Isso, bem isso. Tá. E aí, na época da pandemia, a gente ficou sem o nosso plano de saúde, porque a gente teve que tirar alguns gastos, e um desses foi o plano de saúde. Então, a gente começou a ir pelo SUS. Aí eu até gostei realmente da dermatologista, mas não tinha tanta frequência, né? Porque como também ela já estava um pouco mais estabilizada, estava tranquilo. Só que em 2020, bem no início no final de 2020, outubro, ela começou a ter alergia a corantes. E aí foram os piores
meses da nossa vida, porque Que voltou ela tudo e ficou, pior até. Sim. só que o que acontecia, até a gente descobrir que era alergia alimentar, que era ao corante, ela ficou com as partes íntimas toda em carne viva. E não ia só nas partes íntimas, ia para toda a coxa Parte dela. da virilha ali, né? Ficava em carne viva. E era insuportável, porque até a gente descobrir demorou um tempo, e aí ela ficava segurando o xixi o dia todo. Pra não Ela arder. faz Para não arder. um xixi só ao dia. E eu falava, filha, a mãe vai com você, vamos ali no banheiro, vamos no chuveiro, vamos se abaixar, a mãe te ajuda. Não, não. E ela chorava, chorava, chorava. Foi assim, muito. A gente ficou uns 2 meses com ela na nossa cama, dormindo, segurando os braços, porque ela queria arrancar aquilo dali. Ela gritava Ela se e ela coçava chorava. muito, ela se machucava, então a gente sempre passava ali a pomada antes de dormir. Então tinha que ter esse cuidado para não tirar. Aham, E realmente sim. o próprio medicamento que a gente passava, a própria pomada, Já Já ardia. Ardia e... Sim. então acho que assim, ó, do primeiro diagnóstico, que era os 6 meses de vida dela, que já Até ali, foi um baque pra gente, ali né? foram... Quando Continua começou a ficar mais sendo. controlado, sim, a gente sempre assim, ó, pô, tá tudo bem, tipo, graças a Deus que tá bem, tá controlado. Dá alguma reaçãozinha, já vem aquele gatilho, sabe? Cara, será que vai voltar tudo de novo? E A aí, gente É o chega- medo dos pais que... muito, muito. Eu acho que qualquer cuidador Muito. pode ter esse medo, né? Mas quando a criança é mais velha, ela consegue falar. Então, eu acho que ela consegue ter uma comunicação, explicar um pouco melhor e entender um pouco melhor o que não Sim. pode e o que pode. Mas quando é mais nova, como é que você segura, né? Não tem como. E quando ela começou a ir pra escola, o que vocês faziam? Fora toda a questão também, mo, da alimentar dela, né? Que teve todo aquele diagnóstico de que a gente teve que Sim. cortar vários Então, alimentos. até nós descobrirmos o que Que era era corante. o alimento, a gente pediu para fazer os exames de alergia realmente. Ela disse, não, eu vou te dar só os básicos. Eu falei, mas esse básico, que é amendoim, camarão, nunca dá nada. Ela só dá, se eu não me engano, como que é o nome? A fungos E ácaro. ácaro. Só isso, É. só isso. E ela assim, não, não tem como eu te dar outro. Eu falei, não, mas poxa, tem tantos alimentos, não dá pra ver? Não, não tem. O que você vai ter que fazer é botar ela à prova e se ela tiver reação Nossa. durante... assim, a pessoa já tá sofrendo. Então isso daí é uma coisa que eu não, sabe? Você tem que deixar ela à prova e se ela tiver reação é porque ela tem alergia àquilo. Nossa. Então assim, a gente ficou na dúvida da banana. Ela ficou 1 ano sem comer banana. A gente porque descobriu toda o morango vez... primeiro, né? Primeiro foi o E morango. a banana a gente nem desconfiava. Morango, laranja. E aí, assim, botando, aí até descobrir que era realmente o corante, demorou muito tempo. Demorou mais de 1 ano. Porque ficava naquela, o que que é, o que que Ela não tava é. com quantos anos? Nisso? Ela tava com 4 anos. Isso, era 4 anos, 4 anos. E uma das cenas dela com nessa época era porque sempre foi muito difícil pra tomar banho, né? Por causa das lesões. E eu nunca me esqueço. Não sei se tu se lembra, tu se lembra? Quando a gente tava no banheiro, o que que você falou pra mim? Fala perto do microfone pra gente ouvir. Vê se você lembra. Não lembra? Ela com 4 anos, com um creme na mão. Assim, mãe, por que que Papai do Céu me fez assim? O que eu vou falar? Em situação de pai, como é que você explica isso? Entendeu? Porque até então, pra ela, até ela começar a ter essa consciência, era tipo normal, assim, entendeu? Ela só porque assim. não sabe o que é. Porque por mais que ela convia com outras crianças, pra ela era a condição dela. Ela não sabia se as crianças tinham ou não, se o cuidado que as crianças tinham em casa também era todo esse ritual do creme. Não, mas lembra que ela sempre falava, por que que os meus amiguinhos não têm, Mas, só eu que tenho? mas foi a questão quando começou a dar crise, basicamente por causa do calor em Floripa, um pouco também por causa do estresse, em algumas reuniões com amiguinhos, que ela se coçava, de passo creme, não sei o quê. E muita questão que nem tu perguntou da escola, um pouco antes a gente teve aquele introdução que ela começou a ir nas festinhas dos amiguinhos e toda a parte da alimentação que dela não podia. Pai, por que que eu não Bem posso? Todo mundo, toda criança complicado. pode, só eu que não posso. Então teve toda essa questão, né? Lógico. Até a fase da escola, que daí, até assim, a Maia, ela evoluiu assim, e ela acabou sendo uma criança que eu posso dizer que ela teve uma maturidade muito rápida. Ela foi obrigada a amadurecer rápido com isso. verdade. Então ela sabe cuidar da pele dela, Ela já ela sabe- sabe dizer o que ela pode comer ou não. Então ela vai na festinha, não, tia, isso eu não posso, que tem corante. Mas obrigado, entendeu? Ela sabe que a condição dela. E também ela sabe que se ela quiser provar pelo desejo, a gente ela vai deixa. ter uma consequência. Só que ela já tem, por mais que ela tenha 8 anos, maturidade suficiente para
poder escolher também. Que até uma coisa que a gente falou, né, num outro episódio com uma paciente que é um pouco mais velha, é isso de amadurecer mais rápido. Quem tem uma condição de pele como a dermatite tem que se cuidar tanto que amadurece mais rápido. Sim. Muito, muito. Porque já tá, não digo passando por sofrimento, mas é um sofrimento, mas é muita coisa, entendeu? Para uma criança. E antigamente, mesmo as que são adultas hoje, não tinham tanto conhecimento, né? Porque hoje em dia a gente tem ajuda da internet. Sim. Então isso nos ajuda bastante. Ver outras mães fazendo aquilo, poxa, ó, deu certo no filho dela, vamos fazer também. Então isso já ajuda. Lógico. E antigamente não tinha tanto isso. E toda essa, até um negócio que eu lembro muito, assim, desse questionamento dela, né? Que a gente ficou muito em choque quando ela questionou, né? Porque que Deus fez ela assim. Hoje a gente tem uma explicação. Porque ela teve que passar por essa condição, ela passa por essa condição, a gente passa por isso, pra gente poder também, na rede social, ser uma ferramenta pra gente mostrar que dá pra tu ter uma vida Pra feliz. ajudar. Exatamente. Pra tu ser uma criança feliz, tu pode fazer o que toda criança faz, entendeu? Tem as limitações, é difícil, claro que é, pô. Como tem outras doenças Lógico. também, sabe? Mas é possível. Mas esse possível. intuito. E daí, quando a gente abraçou essa causa realmente do Instagram, de fazer a rede social ali, focada nisso, eu fiquei meio assim nessa, não quero expor tanto ela assim, entendeu? Mas a gente começou a fazer os textos, começou a ver, falei, cara, a gente tá conhecendo tanto, né, Fê, sobre isso, né, tu tá pesquisando tanto, a gente tá indo tão a profundo, que eu acho que vai ser um pouco de egoísmo se a gente não passar isso pra frente, Sim. sabe? Então, assim, é tanta mensagem que a gente recebe, assim, cara, Por inbox mesmo agradecendo, e bastante pessoas, coisa. que meu filho tem diagnóstico, a Fê, às vezes de madrugada, tipo, respondendo, férias. férias, em viagem, sabe? Não Eu tem recebo momento. todos os dias, não digo todos os dias, mas quase todos os dias. Então, assim, pra eles é um dia, pra mim é postar as minhas férias, mas eu tô ali. É o meu trabalho, de certa forma, Sim. entendeu? Sim. Então eu tô A ali gente- pra realmente responder, indicar, mostrar. A gente tem de total como um propósito, sabe? Sim. É total isso aí. E a gente fica muito feliz dela entender também esse propósito. O quanto importante ela é e o que ela passa e transmite para as pessoas pela rede social, o quanto é importante isso, sabe? Trazer o conforto realmente para as pessoas. Crianças como ela, que nem a gente encontrou em alguns eventos, sabe? Crianças vendo, é a Maia, olha só. Referência, Sabe? vira uma referência. E os pais vêm dizer, cara, tu não sabe o quanto meu filho ajuda. mudou a partir do momento de começar a ver a desenvoltura da Maia na rede social. Ô, Maia, e pra você, o que você acha de estar nas redes sociais? Você gosta? Eu gosto porque é muito legal, porque é uma experiência pra mim. Porque aí você consegue ajudar outras pessoas, é isso? Sim, e também porque eu ganho um monte de coisa pra ajudar a minha pele. Então é muito legal. Isso é legal. Isso é muito importante, É experiência pros dois lados, né? Pra Maia, que teve que amadurecer e Sim. tá aí ajudando, que nem vocês falaram, né? Ajudando as crianças, porque com certeza deve ter os pais que pegam o conhecimento que vocês Sim. passam e mostram pra criança o lado que tem outra criança. Sim. Então vocês acabam ajudando os dois, né? O lado Exatamente. cuidador e o lado paciente. Eles se identificam, né, quando vem a Maia. Ah, ela também tem lesão. Aí as mães geralmente vão lá nos destaques, né, porque agora a Maia tá controlada. Então ela já raramente tem lesões, assim. É mais quando dá uma crise alérgica. Então eles vão lá no destaque, ó, olha aqui como ela tava, olha aqui. É possível melhorar. Entendeu? Sim. Então ajuda nisso também. Ela teve agora, né, Fê? Agora 2 dias atrás. a gente foi na reunião do casal de amigos lá na casa de amigos, né, que a gente tem da igreja ali. Ela teve uma... Ela deitou no sofá pra dormir. Quando ela acordou, o olho dela já tava assim, ó, gigante, gigante. Ela adora cachorro, ela ama de paixão, ela quer ser veterinária. É A o gente sonho tem dela. a gente tem um cachorrinho lá em casa que a gente adotou, né, bem no início No da dia do pandemia. aniversário dela, presente de aniversário, bem na pandemia. E só que felizmente ela não pode ter esse contato de ficar Em pegando, casa sabe? não dá, assim, dentro de casa, né? E ela adora, Mas vocês ela têm? adora. Temos um. Mas Só Ela que só não infeliz- pode ter o contato direto. só assim, ela brinca um pouco com ele no quintal e aí já vai pra lavar Correr a pro banho. mão, Tem pro que correr pro banho. Infelizmente é um cachorro que a gente queria pra ser um companheirinho Amigão dela dentro de dela, casa, mas tem que acho- levar o cachorrinho dentro de casa, mas infelizmente teve que deixar ele no pátio por causa da alergia dela. A gente percebeu que ela ficou muito ela já era, só que como ela não tinha muito contato, Não dava pra então a gente saber. não sabia. E aí quando a gente pegou ele, a gente percebeu que realmente ela tinha muita alergia. Também Quando eu que é? tenho um monte de bichinho de pelúcia no meu quarto e eu sempre fico alérgica com eles. Aí a gente Porque eu tirou, tenho né? alergia.
Mas tem ainda bastante. A maioria tá lá ainda. Por quê? Por que que você não deixa a gente tirar, né? Porque eu gosto. Porque você gosta. Ela adora, cara. Ela adora. Ela é apaixonada por Ela tá sempre com bichinho de pelúcia. Pode ver, hoje ela trouxe, ela tá sempre com bichinho de Eu pelúcia. já reparei. Mas tem que ter um cuidado também. Tem que ter cuidado. A gente Cuidado de lavar, né? Pra também não acostumar. deixar bastante pegando sol. Ela faz de deixar muito tempo no sol ali. Sim. Tem que ter esse E cuidado quando aí. que ela começou a ter essa melhora? Faz tempo? Foi... Ela tá com quantos anos agora? Ela tá com 8. O que acontece? Como mãe, né? Eu sempre fiquei com muito medo na época da escola. Essa questão do bullying. Então eu já ficava me martirizando muito mesmo antes dela começar a ir pra escola. Então eu já tava assim, com 5 anos eu já tava nervosa. E quando ela entrou com 6, eu já fiz uma carta, né? Uma carta para entregar para a professora, para explicar o que era dermatite atópica. Nós tivemos uma reunião com os pais, né? Para todos se conhecerem e falar dos seus filhos. Então cada um foi falando das dificuldades ou não da criança. E eu falei, a Maia tem dermatite atópica. No momento, ela estava sem lesões, mas aquilo não era... Não era... necessariamente ia ser sempre. Não ia ser sempre assim, que provavelmente ela iria ter. Uma coisa que eu comentei, porque eu sei, escola tem muito bullying. Então, o que eu já comentei, ela coçava muito a cabeça. Então, ela nunca teve piolho na vida dela, mas ela sempre coçou muito a cabeça. Então, eu falei, ela vai estar coçando. Aí só comentem com os filhos de vocês, que é por causa da alergia dela. Ela vai ter feridas, ela vai ter manchas, né? Porque manchas no corpo sempre teve. Sempre, entendeu? Então, só pra conversar. E aí eu... Que é ótimo você ter feito isso, Sim, foi a primeira coisa que eu falei. Foi muito legal porque todos os pais foram. Então, a gente já foi pra se conhecer e pra falar dos seus filhos, né? Porque a Maia não era a única que tinha alguma questão, né? Então, isso com 6 anos. E desde os 6 até os 8, ela tá controlada. Então, ela... Praticamente, esse verão agora, de 2023 para 2024, ela passou o verão todo sem praticamente 0 lesões. E para Maia, ela sempre teve muito mais lesões no verão do que no inverno. Que geralmente é o contrário. É mais no inverno do que verão. Mas nas dobrinhas, principalmente. Sim, nas dobrinhas. As pernas, atrás da coxa, ela ficava com muitas bolinhas, muitas feridinhas mesmo, sabe? E esse verão foi o primeiro verão realmente, tipo, 100% bem. A única coisa que a gente percebeu é que ela tá mais alérgica. Então, a mosquito, aos animais, ela tem contato, ela já fica, sabe, coça muito o nariz. Aí eu descobri, agora na metade do ano, que ela tava com conjuntivite alérgica, porque ela sempre foi de coçar o olho. E eu sempre falava pro pediatra, ela coça muito o olho, coça muito o nariz. E falavam que tinha a ver com a dermatite. Normal. Não, tranquilo. E aí, nisso, eu já tava muito... Eu falei, não, poxa, demais, sabe? Só que ela não ficava com aqueles olhos vermelhos. Ela só fica com o olho vermelho quando ela tá com crise alérgica. E aí, eu fui na oftalmo e ela assim, não, a tua filha tá com uma conjuntivite alérgica há muito tempo. Nossa. Eu falei, poxa, e eu sempre falei com o médico, se ela tivesse me dito, eu poderia ter procurado muito mais tempo. Antes, né? Não teria demorado tanto. Então, a gente ficou usando os produtos, colírios, durante 3 meses pra amenizar. Aí, agora eu tenho que retornar pra... Sim, melhorou. Mas ela ainda coça. Ainda coça. Na escola, eu tinha que passar hidratante na escola. E todo mundo ficava me olhando. Mas e as amigas, como é que faziam? Algumas me ajudavam a passar porque eu tinha uma amiga que fazia balé comigo que gostava muito de mim, era da mesma escola. Então ela me ajudava a passar o hidratante toda hora. Nossa, que legal. Bem bacana. Isso é muito bom. Ela é sua amiga, até hoje? Não, porque faz tempo que eu não vejo ela. Porque ela saiu do balé, saiu da escola. Né, Que pena. Mas pra você foi bom, então, ter uma pessoa... Isso era na época da creche. Era uma amiguinha, a Lorena, né? Era a época da creche, antes dela ir pra escola. Porque na escola, como as lesões estão mais controladas, a gente acabou não... Ela leva o hidratante, mas não tem mais a necessidade de passar toda hora. Então, passo antes dela ir pra escola e depois quando ela volta. Então, fica mais tranquilo. Mas na época da creche, não. Na época da creche, ela passava toda hora, assim. Então, as amiguinhas ajudavam ela.
Pra vocês trazer essa tranquilidade, né? Muito, muito. Saber que tinha pessoas. Total. Mas eu achei muito interessante isso que você falou de ter essa reunião que para conhecer todos os pais e vocês terem passado isso, né? Sim. Porque, querer ou não, ajuda. Os pais podendo falar, se alguma criança fala, ai, tem alguém que se coça, tem não sei o quê. Não, filho, ele tem tal. E eu acho que é justamente uma coisa que eu gostaria muito, né, de começar, que eu sempre falo, é se as pessoas nas escolas tivessem mais conhecimento do que é dermatite, e as pessoas, eu digo, desde a coordenação, aos professores, aos pais, teria muito menos bullying nas crianças, porque seria tão normal, tão comum para essas pessoas que elas ensinariam. Se uma criança se coça e o professor vê, fala, não é para brincar, ele tem X, ele tem Y. E tá tudo bem. Eu acho que falta esse conhecimento, né? É a principal coisa. Uma das vantagens lá, mano, aqui na escola, é uma escola, ela é uma escola mais reduzida, pequena. São poucas classes, né? E poucos alunos. Hoje, eu acho que tem 15, né, amor? Não, são 11. São 11? Estão com 11? 14. Eu 14, acho que eu vou ficar no 14. Eu também vou ficar na Maia, porque ela vai todo dia lá, ela que 13. estuda lá. Não. Então, é mais fácil esse contato, sabe, com os pais. É mais fácil esclarecer os pais e os pais esclarecer, porque são poucas crianças, entendeu? Isso ajuda. É mais fácil contato com a direção, com a coordenação, com o próprio professor, sabe? Então, eles conhecem a Maia desde o primeiro ano de escola. A Maia agora está no segundo. E a gente pretende manter ela lá até acho que vai até o quinto ali, né, se eu não me engano, né? Por essa segurança que a gente tem ali. Sim. A gente sabe que uma escola um pouco maior já é mais complicado lidar isso. Porque o contato é mais distante. E quando a gente começou a procurar, só pra ter uma ideia, a gente foi na escola, amor, era o que? Já tava... Janeiro. Faltava menos de um mês pra Porque começar as aulas. A gente tinha não muita conseguia. dúvida, a gente tava com muito medo, muito receio, porque a gente ia numa escola e ele, tá, filho, agora vamos pesquisar. Não, mas ali eu acho que é muito... A gente foi numa escola que é referência, só que muita gente... E era sabe? ainda aquela forma Uns alunos de maiores. as carteiras uma atrás da outra. A gente não queria um ensino assim, tão, sabe? Porque nós fomos educados dessa forma. A gente queria algo, não digo lúdico, mas um pouco mais... Acolhedor, isso, perfeito. E aí, quando a gente descobriu dessa escola dela, a gente... Por coincidência, um conhecido meu antigo, assim... se encantou, sabe? E Então, ela gosta, né? E Você ela gosta curte de lá? demais. Gosto. Eu amo aquela escola. Que bom, é muito bom saber disso. Na educação física, eu sempre se coçava porque era muito quente. Nessa parte, eu já conversava com a professora dela. Falava, olha, a Maia tem a dermatite, né? Então, assim, dias muito quente, ela vai querer fazer atividade física, porque ela gosta. Adora. Ela adora. Atleta. Mas tu dá uma reduzida, porque senão Vai coçar ela vai muito. ficar se coçando muito. Então, eu já falava, filha, hoje tem educação física, então dá uma reduzida ali, né? Tá muito quente. Só que agora eles botaram uma tela de sol pro sol não ir nas crianças. Isso ajudou. Aí ajuda melhor, né? Fica mais fácil, né? Bom, acho que por hoje a gente conseguiu entender um pouquinho a história de vocês. Foi um prazer enorme ter vocês dois, Maia. Adorei falar com você. E, bom, é só agradecer mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Nem de São Paulo vocês são. Então foi um caminho. A gente adora fazer parte, pode contar com a gente sempre. A gente fica muito feliz por poder realmente dar voz aos pais, às crianças, entendeu? Esse é o nosso propósito mesmo, pode contar com a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite, fazer parte aí desse movimento todo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Manda um beijo, Maia. filha. De nada. Tchau e até o próximo episódio.